Gente, nós estamos aqui com o Mar da Galileia ao fundo, não muito distante de nós, à direita nós vamos encontrar a cidade de Cafarnaum, onde Jesus morava. Esse local é muito próximo do chamado local Monte das Bem-aventuranças, e essa é uma das localizações onde se acredita que Jesus possa ter feito o seu Sermão do Monte. Na verdade, a referência mais antiga de reconhecimento estava aqui, com uma igreja da época do período bizantino. Nós estamos em locais muito próximos. Agora, independente de acertar com precisão o local, é lembrar que o cenário era esse, o ambiente era esse, e aqui, mais importante do que o local, eu tenho enfatizado e repito, é a mensagem que recebemos do Senhor. Algo interessante para a gente observar é que a palavra de Deus diz em Mateus 4:25, é o último versículo do capítulo 4 de Mateus, que antecede o início do Sermão do Monte. Diz assim: e da Galileia, é a região onde nós estamos, Decápolis, do outro lado do Mar da Galileia. Esse é um grande lago de água doce. Do outro lado nós temos Decápolis, era um conjunto de 10 importantes cidades romanas que estava do lado de lá e já era uma região diferente da Galileia. A Bíblia diz da Galileia, Decápolis, Jerusalém, a Bíblia diz Judéia, era ainda uma outra região para baixo de Jerusalém, e da além do Jordão, o território que hoje é a Jordânia, a Bíblia diz numerosas multidões o seguiam. As cidades não eram assim tão grandes ou tão habitadas com a população que nós temos hoje, mas era desses vários lugares que convergiam literalmente milhares de pessoas. O versículo 1 do capítulo 5 diz que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte. Uma pergunta é, por que Jesus precisou subir ao monte? Uma das respostas óbvias é, não havia espaço suficiente nessas pequenas cidades na costa do Mar da Galileia para acomodar tanta gente. Eles precisavam de espaço, não tinham nenhuma grande arena para comportar essas multidões. E aqui nós tínhamos nessa região campo aberto. Isso permitia que multidões fossem acomodadas. Um outro fator interessante é que normalmente nessa colina e na encosta para o mar, havia um outro elemento que também ajudava bastante, que era a questão acústica. Imagine que Jesus multiplicou pães para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eram multidões. Como falar para uma multidão como essa, sem o sistema de microfone, de amplificador de voz que nós temos hoje? Então eles precisavam explorar também essa questão e esse elemento acústico. E é nesse cenário. Normalmente pensamos em Israel só com o cenário do deserto. Mas aqui, nessa região da Galileia, à volta, né, do mar, que é um grande lago de água doce, nós temos muitas árvores, muita vegetação, muito verde por aqui. E foi nesse local que o Senhor Jesus ensinou as multidões. O Monte das Bem-aventuranças, ele tem vista para a planície de Genezaré, numa extensão de mais ou menos 6 quilômetros de comprimento. Esse lugar era famoso desde os tempos de Jesus, chamado por Flávio Josefo, historiador, de o coroamento da natureza. O verde aqui dessa região é impressionante. Uma das características desse lugar, onde Jesus teria dado o Sermão do Monte, é que ele era desabitado. Alguns acreditam que isso se dava pela dificuldade de cultivar o terreno, onde existia um estrato rochoso e pouca profundidade, apesar de ter essa disponibilidade de irrigação muito próximo. Por outro lado, outros acreditam que graças aos mananciais de água, além do lago próximo, a erva cobria o chão e que havia a sombra de muitas palmeiras. Isso, além do fato de ter espaço para muita gente, da acústica, pode ter sido um dos fatores que levou Jesus a escolher esse local para dar o Sermão do Monte, além de ser muito próximo da sua base, onde ele estava instalado.
Em Mateus 5,9, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez, nós vemos Jesus falando não apenas do quão feliz ou bem-aventurado é quem faz a coisa certa, como feliz é essa pessoa pelo resultado que ela vai experimentar diante daquilo que faz. O Senhor Jesus está falando de sermos pacificadores e Ele fala do resultado dessa atitude. É importante a gente perceber que há uma distinção entre ser pacífico e entre ser pacificador. Jesus está falando sobre ser pacificador. Isso vai além de ser pacífico. Não adianta tentar pacificar outros se nós mesmos não temos primeiro a atitude de ser pacíficos. O que Jesus está falando não exclui o ser pacífico, mas nos leva além. E é importante que eu e você possamos entender a diferença. Porque se eu e você somos ou formos apenas pacíficos, isso se limita só a nós mesmos. E o interesse do Senhor é que a gente não apenas haja em relação àquilo que diz respeito a nós, mas que a gente promova a paz para os outros. E ser um pacificador, mais do que ser pacífico, é você promover a paz para com outras pessoas. Ele é bem mais abrangente. Aqui vale uma observação, que muitos de nós acabamos buscando a Deus de uma forma muito egoísta. A mentalidade do ser humano, independente da geração, da cultura, da época em que vive, porque isso é uma inclinação, uma resposta da natureza carnal do ser humano, é de normalmente ser egoísta, de buscar o que Deus tem apenas pensando em si mesmo. Mas a mentalidade que nós encontramos na Bíblia, e nós vamos dar destaque nisso vez após vez, é que o Senhor espera que eu e você não apenas pensamos em nós, mas pensemos também nos outros. Uma forma de ver se o Evangelho está nos tocando é se ele, além de nos mudar, muda também a forma como vemos os outros e como agimos em prol deles. Eu quero que você possa nesse momento parar, se questionar e refletir como o Evangelho tem afetado não só a sua vida, mas a maneira como você enxerga e a maneira como você trata os outros. Essa resposta é muito importante. O próximo elemento que eu preciso destacar aqui é: se seremos pacificadores, se seremos pessoas que promovem a paz, nós precisamos entender que há pelo menos dois níveis distintos de paz que deve ser promovido. Um deles, e o que eu quero abordar em primeiro lugar, é o que a palavra de Deus chama de paz com Deus. O segundo, que eu vou falar na sequência e encerrar com ele, é a paz para com os outros, para com as pessoas. No livro de Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo nos fala desse primeiro nível distinto de paz que eu e você devemos promover. Ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele usa a expressão temos paz com Deus, ele não está falando apenas de alguém que superou suas inquietações, seus anseios, seus próprios medos, que venceu a ansiedade. Ele está falando a respeito de algo que é relacional. Qual era a condição do homem antes de experimentar a salvação? A palavra de Deus diz, no mesmo capítulo 5 aqui, que Paulo está escrevendo aos Romanos, ele diz no versículo 10, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a Bíblia diz que a nossa condição anterior à salvação era de inimizade. O pecado gerou não apenas a separação do homem para com Deus, mas o colocou debaixo do juízo, o colocou numa condição de inimizade. Quando a Bíblia fala de termos paz com Deus, não está falando apenas de um sentimento interior que eu e você podemos ter. É lógico que Jesus é chamado de o príncipe da paz. É lógico que a obra que ele faz nas nossas vidas é trazer uma paz sobrenatural. A Bíblia fala da paz que excede todo entendimento, vai além da capacidade de compreensão e ela pode ser experimentada. Mas quando Paulo diz que temos paz com Deus, ele vai além disso. E ele fala de consertarmos um relacionamento quebrado por meio de reconhecer a obra de perdão, reconciliação, justificação que Jesus Cristo nos proporcionou por meio da cruz. Nós precisamos entender que ser cristão é, antes de mais nada, ter paz com Deus. Nós não podemos promover a paz aos outros que nem mesmo nós desfrutamos primeiro. Então tudo começa a partir disso. A nossa condição, como eu afirmei em Romanos 5,10, era de inimizade. E o apóstolo Paulo faz a mesma declaração lá na carta aos Colossenses. Na Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte, a partir do versículo 21, a vós outros,
também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A vós outros que antes éreis inimigos. Nossa condição era de inimizade. A Bíblia diz que o que Jesus fez por nós foi não apenas nos reconciliar no corpo da sua carne, mediante a sua morte, mas a Bíblia diz com o propósito de nos apresentar agora diante de Deus inculpáveis, irrepreensíveis, santos. Essa é a obra da cruz. Ela remove a inimizade do homem, resultado do pecado, consequência do pecado, e ela traz paz com Deus, ela traz reconciliação, ela traz reconexão com Deus. Nós não podemos simplesmente pensar no Evangelho como algo que traga uma paz interior, que me faça vencer e superar problemas terrenos, sem primeiro destacar essa paz que é a reconexão e a reconciliação com Deus. Agora, depois de experimentarmos essa paz, nós precisamos nos tornar pacificadores. E o primeiro nível de promover a paz ou de ser pacificador é promover a paz com Deus a outros da mesma forma como eu e você já experimentamos. É disso que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5. Aliás, essa é a mensagem que nós vamos encontrando em toda a Bíblia, em especial no Novo Testamento, que nada daquilo que Deus faz deve parar apenas em nós, deve transbordar de nós aos outros. Encontramos isso o tempo todo. Mas de uma forma muito específica, em 2 Coríntios 5, começando o versículo 18, eu vou ler agora até o versículo 21. A Bíblia diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Ele não apenas fez de nós pessoas reconciliadas com Ele, mas ao nos dar o ministério da reconciliação, que é promover a mesma reconciliação que nos tocou, Ele fez de nós reconciliadores, instrumentos seus. Se usarmos a mesma lógica de que ter paz com Deus é estar reconciliado, então da mesma forma como fomos reconciliados, temos que ser reconciliadores, então devemos nos tornar promotores dessa mesma paz com Deus. No versículo 19 ele diz: a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Quando a Bíblia diz Deus estava em Cristo, está falando não apenas do Deus encarnado na pessoa de Jesus, mas está falando obviamente da morte de Jesus na cruz. O momento onde Ele sofreu a culpa do nosso pecado e a nossa condenação, para que eu e você pudéssemos ser inocentados diante de Deus. Então o texto diz que Ele não imputou aos homens as suas transgressões. O Evangelho não é simplesmente um Deus que deixou de reconhecer a condição do homem pecador. É um Deus que não jogou sobre ele a conta do pecado que ele merecia pagar. Mas porque esse Deus não pode apenas ser bom, deixando de ser justo, ele fez com que Cristo sofresse a culpa que eu e você merecíamos. Na verdade, o que nós temos na obra da cruz é uma troca. O versículo 21, ele fala disso. Vou ler agora o versículo 20 e 21 de 2 Coríntios 5. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A obra da cruz, a obra do Calvário, ela é uma troca. O pecado que nós cometemos e Jesus nunca cometeu foi lançado sobre ele. Ele morre e sofre aquilo que Isaías diz: o castigo que nos traz a paz, paz com Deus, estava sobre ele. Foi uma troca. Deus lança sobre ele o nosso pecado. E a Bíblia diz: para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nessa troca, ele assume os nossos pecados e ele nos transfere a sua justiça. E ele sofreu isso, diz o profeta Isaías, para que nós tivéssemos paz com Deus. Nesse texto de 2 Coríntios 5, a Bíblia diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Então nos tornamos agora porta-vozes, representantes de Deus, para levar nada mais, nada menos do que a mensagem de reconciliação, ou sermos pacificadores dos outros homens com Deus. Duas coisas a considerarmos diante disso. Em primeiro lugar, a pergunta a você: você já experimentou o processo de, por meio de Cristo, ser reconciliado e ter paz com Deus, deixando de estar debaixo de culpa e condenação? Se não,
Você pode experimentar isso agora mesmo. Basta que você se arrependa, basta que você creia na obra de Jesus e você pode receber isso gratuitamente. Se sim, então você tem uma responsabilidade de promover essa paz. Não viva o Evangelho de uma forma egoísta só para você. Compartilhe as boas novas da salvação. Em terceiro e último lugar, nós observamos aqui na Escritura a importância de termos paz com outros. A santificação, ela também envolve relacionamentos. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação. Muitos pecados, e nós precisamos entender que pecado é a quebra de um mandamento. Muitos pecados, que significa a quebra da lei de Deus, são praticados quando erramos a forma de relacionar e de tratar com os outros. A Bíblia diz: siga a paz com todas as pessoas. E dizia santificação, porque caminhar em paz com os outros e andar em santificação são coisas que estão interligadas. Dos 10 mandamentos, e a Bíblia é um livro de relacionamentos, dos 10 mandamentos que nós encontramos na Velha Aliança, 4 deles regem a nossa relação com Deus e 6 deles falam da nossa relação com os outros. Relacionarmos-nos com os outros de forma apropriada é parte da mensagem que nós temos. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma epístola. Essa epístola é dirigida a Filemão e essa epístola é uma história de reconciliação. O apóstolo Paulo tenta trabalhar no coração de Filemão a resposta devida ao seu escravo Onésimo, que se converteu na prisão, serviu o apóstolo Paulo. É uma linda história, onde o apóstolo Paulo se põe como um pacificador, como um mensageiro dessa reconciliação, como alguém que entende que não apenas a paz que ele experimentou com Deus deve ser pregada para outros, mas que ele deve ser também um promotor dessa paz, um pacificador entre as pessoas, entre os seus semelhantes. Eu olho para a palavra de Deus e eu percebo alguns princípios que são muito claros. Além de Jesus nos ensinar da importância do perdão, além da palavra de Deus nos mostrar que não pode haver no nosso coração uma raiz de amargura, porque vai contaminar não só a gente, mas também aos outros, além do fato de que Jesus diz que quem não perdoa não será perdoado, nós precisamos entender a mensagem bíblica de sermos promotores da paz. Uma coisa é não quebrar o relacionamento, é não criar problemas. A outra é se transformar num solucionador ou cooperar com Deus na solução de problemas de relacionamento que já aconteceram. Não precisa só ser entre nós e as pessoas. Jesus disse: se você souber que o seu irmão tem algo contra você, vai consertar. Não precisa ser você que fez algo e pedir perdão. Se você sabe que a pessoa tem, mesmo que tenha sido imaginação da cabeça dela, uma leitura dela, ajude a resolver. Mas não é ser pacificador, não é só resolver os seus problemas com os outros. É ajudar pessoas a resolverem os seus problemas. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 2. Ele manda uma mensagem a 2 irmãs daquela igreja, daquela congregação. Ele faz um pedido, o nome delas é Evódia e Sintique. Na NVT, a nova versão transformadora, esse texto foi traduzido assim: rogo a Evódia e Sintique, peço a elas, ele diz, que resolvam o seu desentendimento. Outra versão diz que sintam o mesmo, que tenham o mesmo sentimento. Ou seja, elas tinham perdido a sintonia. E ele está dizendo: vocês precisam ajustar isso. O apóstolo Paulo era um desses reconciliadores, um desses pacificadores. E nós precisamos entender que isso, além de nos abençoar, ter paz com Deus e nos colocar no centro da vontade de Deus, de sermos pacificadores, levando outros a ter o mesmo encontro com Cristo, além de ter paz com as pessoas, o que é algo libertador e abençoador, e promover isso entre outros, que já é um grande privilégio, e também do seu resultado, nós precisamos compreender que isso, na verdade, nos coloca num lugar muito específico. O resultado prometido pelo Senhor Jesus é muito claro. O texto que inicialmente lemos, Mateus 5,9, diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos falar do resultado, ser chamado filho de Deus. Se só ser um pacificador fosse algo que mudasse a nossa natureza, a gente não precisaria da obra de Jesus para a salvação. Quando ele diz serão chamados filhos de Deus, ele está dizendo que o comportamento de um filho é reproduzir a natureza do pai. Eu percebi no meu filho muitas vezes o como inconsciente ele me imitava, às vezes até na forma de andar. Um filho reproduz a natureza do pai. Então serão chamados filhos de Deus, porque os pacificadores revelam a natureza de Deus. Essa é a essência do que ele nos propôs. Nos próximos minutos, nós queremos ter uma conversa de aplicação prática dessas verdades. Fique conosco.
nós vimos a declaração do Senhor Jesus sobre sermos pacificadores e já falamos que isso é mais do que ser pacífico. Ser pacífico limita só a nós. Entendemos a responsabilidade de promover a paz aos outros, além da paz com Deus, levando as pessoas ao encontro com Cristo através do Evangelho. A paz também é relacional, já que santificação também envolve os relacionamentos. Hebreus 12:14 diz: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que a gente pode dizer, entendendo a importância que não só ser pacífico, mas pacificador tem aos olhos de Deus, o que podemos dizer dos que, em vez de promover a paz, promovem a discórdia? E eu já vou ajudar a resposta, dando um texto bíblico, Provérbios capítulo 6, dos versículos 16 a 19, diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Ou seja, tem 6 que ele aborrece, mas a 7ª é pior do que as 6 primeiras. Vamos listar as primeiras 6 que ele aborrece: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés dos que se apressam a correr para o mal e a testemunha falsa que profere mentiras. Mas a 7ª, que ele abomina, o texto diz: o que semeia contenda entre os irmãos. Gente, se colocasse essa 7ª no nível das outras 6, já estamos falando de algo sério, porque está falando de quem derrama sangue inocente, homicídio. Agora, dizer que o que semeia contenda entre os irmãos, Deus de alguma forma abomina ainda mais do que o aborrecimento que ele tem com quem derrama o sangue inocente, tem que nos fazer olhar para isso de uma forma diferente. Né? Porque não é só uma situação relacional, ela é espiritual. Né? Em vez de promover a paz, promover a discórdia. Então, o que a gente pode dizer de quem está se envolvendo nesse engano de promover a discórdia entre os irmãos? Realmente a Bíblia coloca isso num patamar tão sério, e muitas vezes, por não termos entendimento que é algo tão sério, a gente não vê como isso passa despercebido no dia a dia. Por exemplo, pessoas que fofocam sobre alguém, alguém que vai julgar a atitude dos outros, alguém que vai falar mal, que realmente vai, tentar formar brigas, e às vezes a pessoa não tá nem fazendo isso com propósito, quero que eles façam briga, mas ela tá ali não cuidando da própria boca, não cuidando do coração dela, e isso acaba influenciando todo o ambiente, né? O texto fala de semear a contenda. Essa ideia de plantar uma semente, me parece que alguém pode fazer isso de uma forma tão sutil, né, que na verdade ela planta algo que vai crescer depois. Com algo muito pequeno, né? Como que esse plantio acontece? Eu não consigo ver outra forma a não ser comentários, aquilo que se fala, aquilo que se sugere. As fofocas, né? As fofoquinhas. A palavra de Deus, ela diz em Levítico 19:16: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Né? E se não atentarás pode parecer só a violência, mas o mexerico é tão violência quanto com a vida de alguém, quanto, né, qualquer outro tipo de violência. Agora, o interessante é que no versículo seguinte, o 17, Deus diz assim: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. A questão não é só não falar dos outros. A Bíblia diz: se eu não repreender quem está falando, se eu dou ouvidos, eu vou levar pecado por causa do outro, porque eu acabo me tornando cúmplice. Então, assim, se a gente entende que essa semeadura de discórdia, através do diz que me diz, da fofoca, de um comentário, não estou falando mal, alguns dizem, só estou fazendo a constatação, mas às vezes é a minha interpretação do fato, que o outro nem tinha, e eu estou plantando aquilo no coração dele. A gente tem que cuidar não só do que fala, mas do que ouve também, né? Isso Cuidar é do uma que responsabilidade. Que ouve como reage ao que ouve. Que é uma advertência clara na Bíblia, né? Quando a gente ouve várias vezes, por exemplo, para não entrar, não estar ali na roda dos escarnecedores, né? Isso mesmo. Agora tem... Muito... Perdão. Pode falar. Você fala, me lembra muito do telefone sem fio, né? A gente escuta alguma coisa, vai passando a mensagem e vai ficando uma outra história completamente pior, né? O ditado diz: cada ponto aumenta um ponto, né? Porque vai a opinião, vai a interpretação. Priscila, compartilha rapidamente conosco o que você tem aprendido com seus pais sobre essa questão de ser pacificador. Eu acho que
Tem várias coisinhas assim, né, tipo, que a gente tem que ter cuidado, né? Eu acho que uma coisa muito importante sobre ser um pacificador é que você procure a saída que vai trazer paz a todos, né? Porque é difícil às vezes você sente, ai, mas não tinha outra solução, eu tive que fazer isso, que deu uma confusão. Mas se você tiver uma resposta com amor, uma resposta que vai trazer a união, isso é ser um pacificador também, né? Então eu aprendi bastante isso, assim. Kelly, você é admirável como uma mulher pacificadora. Falo isso com 22 anos de casado e mais 1 ano e meio de relacionamento antes de casar, indo ouvindo sua história da sua mãe. Mas tem um versículo que te move bastante quando o assunto é esse, que é Provérbios 15:1. Porque eu creio que quando é um relacionamento mais restrito, né, no pessoal, a palavra de Deus nos ensina que a palavra branda, ela desvia o furor. Então você pode Mas trazer a palavra dura paz, suscita ira. É. Então você pode trazer paz aos seus relacionamentos, né, se você conseguir, tipo, reter aquele fogo, né, em vez de pôr mais lenha ali na fogueira, você falar, realmente dar uma resposta diferenciada. Não dá pra brigar, a minha avó sempre dizia isso, não dá pra brigar com quem não quer brigar com você, né? Então, uma pessoa só querendo brigar não dá briga, o outro tem que querer brigar junto. A gente cresceu ouvindo, quando um não quer, 2 não brigam. 2 não brigam, E eu já tentei brigar com Israel quando ele não queria brigar comigo. Não deu certo Deu mesmo. certo. Então ser pacificador não é só de terceiros, é de segundos também, de alguém que está bem próximo. Exatamente. Ok, nós precisamos entender que o Deus da paz, ele quer ser revelado através do nosso comportamento. Isso não significa que a gente não vai errar. Porque quando a gente está falando de agir direito, alguns já agem com culpa sobre o que fizeram de errado. O que você fez de errado, você tem que se arrepender, consertar com Deus, com os outros e deixar de lado a culpa. Mas entender que há uma forma correta de agir daqui para frente, na qual você pode se empenhar. E com a graça de Deus, é possível viver dessa maneira, porque Deus não seria injusto de pedir de mim e de você algo que a gente não poderia oferecer. Então Ele vai nos dar graça, o Espírito Santo vai nos capacitar, e se a gente entender o peso e a importância que isso tem no mundo espiritual e decidir andar como pacificador, nós vamos experimentar a graça de Deus nos ajudando nisso.